Nós sabemos que nesse tempo de quaresma, nesse tempo de penitência, nesse tempo de conversão, a igreja propõe para nós como remédios contra o pecado, o jejum, a esmola e a oração. Eu quero falar um pouco hoje sobre a oração. Os santos diziam que a oração é a nossa força e é a fraqueza de Deus. Ou seja, quando você pede a Deus as graças que você precisa, Deus concede. Se Deus não concede alguma coisa, é porque Ele tem algo melhor para nós. Muitas vezes o filho pede para o pai alguma coisa, o pai não dá. Às vezes um filho pequeno pede para o pai um canivete, o pai diz, não, você vai se cortar. Deus também faz isso com a gente. E às vezes a gente fica batendo o pé, fica fazendo birra, porque a gente não sabe o que poderia acontecer. Então, a oração deve ser, como a igreja ensina, com 3 características. Primeiro, a oração deve ser humilde. Eu devo pedir a Deus com humildade. Senhor, seja feita segundo a vossa vontade. Eu peço isso, estou precisando disso, mas seja feito conforme a tua santa vontade. Ok? A igreja não aceita a superstição. O que é a superstição? É querer impor alguma coisa a Deus. Eu vou fazer aqui uns riscos no chão, eu vou colocar uma vassoura atrás da porta, uma fechadura atrás da porta, tal, e eu vou conseguir. É como se você estivesse obrigando Deus, não é, a fazer alguma coisa para você. Né? Isso a igreja é a chamada superstição. A oração deve ser humilde. Segundo, a oração ela deve ser fervorosa. Você deve acreditar. Deus é meu Pai. Jesus disse, pedi e recebereis. Né? Batei e abri-se-vos-á, quem procura acha. E Jesus conta vários episódios, parábolas inclusive, para mostrar como Deus atende. Ele conta aquela história dos 2 vizinhos, onde um bateu na casa do outro à meia-noite e pediu um pouco de pão, que tinha recebido visita, e o outro vizinho já estava dormindo e disse, não me incomode. Então Jesus diz que aquele que está pedindo pão, se ele não desistir de bater, o outro vai abrir a porta e vai dar-lhe pão. Se não for por bem, vai ser por mal, ou seja, para deixar de ser importunado. Ora, o que Jesus está dizendo? Façam isso com Deus. Bate, continua batendo. Nós temos um exemplo maravilhoso de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que 20 anos rezou para que o seu Agostinho se convertesse. Você vai dizer, nossa, mas demorou tanto. É verdade, demorou tanto. Mas também, Agostinho não só se converteu, que é o que Mônica pedia, mas se tornou padre, bispo, santo, doutor da igreja e um dos homens mais importantes na vida da igreja, lá na antiguidade. Então você veja que a oração tem que ser perseverante, tem que ser fervorosa e tem que ser humilde. Santo Afonso de Ligório, um grande santo, doutor da igreja, aquele que fundou a congregação dos padres redentoristas, Santo Afonso de Ligório dizia, quem reza se salva, quem não reza se condena. Não é Deus que condena a pessoa, é a pessoa que vai se afastando de Deus. Por quê? Porque a oração, é preciso entender, é como a amizade. Quando você tem amizade com alguém, você gosta de conversar com essa pessoa, não gosta? Claro. E se, por exemplo, é ainda, vamos dizer, um namoro, um noivado, onde os dois estão apaixonados um pelo outro, aí é que gostam mais ainda de conversar. Ora, a oração é uma conversa com Deus, com um amigo. Mas você tem que confiar nesse amigo, você tem que gostar desse amigo. As pessoas que não gostam de rezar, que acham que a oração é uma coisa chata, é porque não entenderam ainda que a oração é uma conversa com um amigo. Por que tem as monjas e os monges que ficam a vida inteira num mosteiro, muitas vezes de clausura, só rezando, só meditando a palavra de Deus? Porque tem uma amizade tão grande com Deus que isso aí satisfaz. Enche o coração, enche a alma. É claro que nós não podemos passar o dia inteiro em oração, porque todos nós trabalhamos, temos as obrigações, e a igreja ensina primeiro a obrigação, segundo a devoção, terceiro a diversão. A igreja quer que a gente cumpra as nossas obrigações, mas nós todos precisamos ter momentos de oração, especialmente na oração litúrgica, na missa, nos sacramentos, na reza de um terço, na meditação da palavra de Deus, a chamada lex orandi. O que é lex orandi? É a leitura da Bíblia em espírito de oração. Você escuta Deus falar e você fala com Deus.
Deus fala e você responde, porque a palavra de Deus nos interroga. São Paulo diz, a palavra de Deus é viva, eficaz, ela exorta, ela consola, ela edifica, né? Ela traz aquilo que a gente precisa. Então, nesse tempo de quaresma, é um tempo de fortalecer o tempo de oração, essa conversa amigável com Deus, seja lá diante do sacrário. Não é você que marca a hora para encontrar com Ele, não é Ele que marca a hora para encontrar com você. E tantas outras oportunidades.